Ativado, tá desativado aqui. Bom. Deixa eu ver o modifier. Não preciso desse cara aqui. Certo? Então, na aula passada, a gente falou sobre variáveis de escopo, né? Falamos de variáveis, a variável path, variável global e local, falamos de variáveis globais, persistentes. Tudo que a gente tinha criado até agora foi sempre variáveis locais. A gente mostrou como criar uma variável global, como criar uma variável persistente, e agora eu ia falar como copiar dados para o clipboard, né? Que é uma região de memória que está que é usada pelo sistema operacional para compartilhar dados entre aplicações, né? Que estão em regiões de memórias diferentes. A path é uma variável global que todas as aplicações do sistema operacional podem acessar, né? Tem diferentes tipos de path. Mas, de maneira geral, você não pode acessar a região de memória que pertence a outra aplicação, né? O sistema operacional resolve um pedaço da memória RAM para cada aplicaçãozinha, e cada aplicação mexe apenas naquela região de memória. Se ela quiser mais, ela tem que pedir para o sistema operacional, me dá mais memória, né? E isso é um processo lento, tá? Pedir, receber memória e tal, pode deixar mais lento, né? O seu computador. Se você quiser, isso se você for manipular com dados grandes, né? Mas enfim. E aí nós temos uma região de clipboard que o Windows reserva, que é um aplicativozinho que permite você compartilhar região, transferir um pedaço de memória de uma aplicação para outra, tá? Também tem isso no Mac, no Linux, chamado Xclip, Xclip, tá? Permite fazer isso. No Windows é o Clip, no Mac, no Windows é o Clip, no Mac Linux é o Xclip, tá? E também às vezes dependendo, às vezes tem, tipo no Python e se eu não me engano, no MATLAB também tem o tal do clipboard, tá? Que permite você acessar essa região de memória, mas em geral é um nome parecido com isso, tá? Ou é clipboard, é clip, é xclip, tá? Mas tem um módulo que permite você acesse essa região de memória que o sistema operacional compartilha entre todos os programas, tá? E aí, como é que eu faço, né? Por exemplo, aqui no caso, eu peguei o PKG simbólico, né? Eu criei lá uma matriz no LaTeX, né? Lá mostra Magic 5, né? A matriz mágica 5, converti para simbólico, depois para LaTeX, e eu quero copiar isso, né? Como é que eu faço? Tem aqui a saída, né? Pode ser uma saída grande, tá? Podia ser também, talvez, uma matriz mágica 50, talvez tenha. Isso vai demorar, né? Por enquanto isso. Aí o que eu faço? Eu uso o comando system, né? Aí aqui tem uma construção, tá? Que vocês podem só adicionar isso aqui, que aí vai converter a memória, ó. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a concatenação de strings, o echo, a nossa matriz. Echo é só tipo dar o print, tá? Print na matriz e jogar o resultado para clip, certo? Que é justamente o clipboard, né? Que é a região de programa que gerencia a memória intermediária, né? Alguém está falando alguma coisa? Ah, não está transmitindo a tela? Perdão, né? Obrigado por avisar. Estão vendo, né, minha tela agora? Ok. Então, aqui eu peguei o PKG Load Symbolic, tá? Mas o que eu estava falando era só a revisão da aula, né? Agora que eu ia estar começando a mostrar, tá só falando revisão da aula passada, né? Que a gente veio aqui, né? Ó. Eu estava nesse item aqui, copiando para Clipboard. Aí eu dei o PKG Load Simbólico, gerei uma matriz mágica de 50 linhas, né? Ó, 50 linhas, 50 colunas.
Converti para simbólica, agora converti para LaTeX, né, para de repente imprimir em algum lugar, certo? Aí deu uma matriz aqui gigantesca, né? Certo? E de repente nem cabe lá no Octave, né? Que ele também tem um limite, né? De linhas, não somente de colunas, que é 70, mas também de linhas, né? E aí eu quero copiar isso para poder jogar lá no meu LaTeX, né? Como é que eu faço? É isso que eu estava mostrando. E também, às vezes, quando você faz aquelas manipulações algébricas, tá? Em matriz simbólica, às vezes dá uma matriz, como eu disse, fazer a matriz 2 por 3 já deu um negócio gigantesco. Pelo menos eu achei gigantesco, talvez vocês não achem, né? Mas enfim, por isso que eu fiz a inversa só de um vetor, né? Porque a matriz 2 por 3 já foi, pseudo inversa, mas para mim já foi gigante. Aí, enfim, isso aí é exemplo que eu estava fazendo no ano passado. Aí eu gerei essa matriz, eu quero copiar esse código, né? Um jeito de copiar esse código é usando o comando system, né? Ó. Aí eu vou passar uma linha de comando para ele, certo? Que aí o echo é como se fosse o display, tá? Do nosso sistema, é como se fosse o disp, né? Ou print. Aí eu tô dando print em cima da matriz, tá? E esse aqui esse comando aqui é uma barra, quer dizer, é o pipeline, tá? Ele está passando a saída desse echo, que é um print, está indo para o clip, certo? Só que eu estou fazendo só uma modificaçãozinha aqui, usando a função strrep, tá? Isso aí é uma frescura do Windows, tá? Agora, acho que no Linux não precisa fazer isso, não. Que é como os símbolos do LaTeX estão usando esse caractere E aqui, esse caractere E, tanto no Octave, né? E no sistema operacional, ele tem um significado especial de E, né? É preciso escapar, tá? Esse caractere especial que aparece, né, em código LaTeX. Eu acho que não tem nenhum outro código especial que aparece em LaTeX, não. Assim, que eu lembre, assim. Só se for o pipeline, né, também. Mas se aparecer algum caractere especial, você vai ter que tratar esse texto, tá? Antes de poder mandar ele para a memória clip, né? E aí, por exemplo, estou mostrando como é que faz a escapagem no Windows, tá? E aí, onde tiver o Ezinho comercial, que tem um significado de E, lógico, né? Para ele não ser confundido, né? Na hora de você passar lá para o sistema operacional, colocar esses três sistemas de exclamação antes do caractere, ele faz a escapagem do caractere. No Mac, no Linux, tudo que eu acho que você precisa fazer é isso aqui, tá? Se precisar. É colocar essa barrinha na frente que já faz a escapagem. Agora, no Linux tem que fazer desse jeito, por algum motivo misterioso. E aí, isso aqui já vai copiar aquela tabela ali nossa para a memória, tá? Aqui no caso ele disse que o command line é too long. Será que ele não copiou tudo? Porque tem um limite, né? Ele não conseguiu copiar tudo. Até na linha de comando ficou grande, né? Mas não crie. Não. Esse aqui não é o único motivo, tá? O único meio de fazer isso, não. Eu não vou testar qual é o limite, não. Mas enfim, aqui copiou. Tá? Eu posso apertar Ctrl V para colar no Notepad. Ou então abrir o e-mail. Abrir o e-mail. Clicar aqui para escrever. LaTeX Online. Para colar aqui, né? Comando. Eu não fiz Ctrl C lá, tá? Só tô. Ixi, eu não lembro aqui qual foi. Parece. Hum,
Até que online. Tinha um que eu não precisava fazer login. Será que é esse aqui? É, pode ser esse, mas tinha um mais simplesinho. Titles, placas. É só colocar aqui para dizer que é um ambiente matemático, né? Agora eu não sei onde é que coloca para compilar aqui. Você já está compilando? É, né? Claro, né? O que ele está fazendo. Ah, vou pegar outro. Então eu vou abrir logo o meu, né? Textmaker, local. Isso. Vai na força bruta. Deixa ele pensando aí. Mas enfim, você consegue, certo? Só copiar desse jeito. Só que ainda assim, fazendo desse jeito aqui, né? Pode ser que essa M seja muito grande para a linha de comando lá do sistema operacional. Tem outra alternativa, professor? Tem, tá? E do mesmo jeito que o Octave tem um limite do tamanho e quantidade de linhas, isso aqui eu estou usando a linha de comando do sistema operacional para copiar pela memória RAM, só que também tem um limite, né? Do que pode ser copiado. Aí você pode fazer o quê? O jeito, se for muito grande, é copiar para o disco rígido, tá? Nesse caso aqui, usando lá a nossa matriz de Hilbert, ela é gigante, tá? Pode até ser maior, se quiser. Matriz 105% sim, será que ele vai conseguir, hein? Talvez ele tenha abusado. Aí aqui, o que eu faço? Ó? É só abrir um arquivo, fopen, saída.txt, escrever a matriz lá para o arquivo, dar um close. Pronto, consegui. Tá? Gerou uma matriz gigantesca que não vai caber nem lá no Octave, nem na linha de comando. Tá? Eu salvo para um arquivo a minha matriz, o texto que eu estou querendo, lá em LaTeX. E aí agora eu uso esse comando, ó, system clip, bem mais fácil até que o anterior, né? Ó. Esse comando, esse operador, ele quer dizer que o clip vai receber tudo que tiver nesse arquivo de texto, tá? Que eu criei aqui. Só colocar o mesmo nome, ó, mesmo nome do arquivo que você criou para escrever, certo? Vai jogar para o clip e aí não tem problema, tá? Aí não tem mais esse limite porque aí já não depende mais da linha de comando, né? Eu estou usando o programa Clipboard direto. A mesma essa sintaxe que eu estou mostrando é a mesma, tá? Para o Linux, para o Windows. A única coisa diferente é que se você for usar a linha de comando desse jeito, você vai ter que usar a escapagem de teclas e caracteres especiais assim, né? Para o Mac e para o Linux. E para o Windows, a escapagem de caracteres especiais é dessa maneira. Mas, fora isso, sem contar que isso aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Que você vai ter que fazer um tratamento do texto, né? Mas às vezes isso aqui pode ser mais rápido para te fazer, por isso que eu estou colocando isso aqui, se for pequeno, né? E que pequeno também você pode fazer com a mão, né? Copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Depende, né? Pode ser. É bom você saber, ouvir das dúvidas. Ou no caso, você escreve para um arquivo, né? Conteúdo para o arquivo, joga para o clip,
E agora, de novo, eu tenho acesso, tá? Ele está reclamando do que ele está reclamando. Aí é só alguns ajustes aqui que tem que fazer, tá? Porque tá na... Eu apaguei, né? Sem querer aqui o barra left. Tá faltando coisa, né? No nosso class file. Faltando aquele cabeçalhozinho, né? Use package. Eu não lembro qual é o cabeçalho, não. Padrão, né? Aqui não tem, não. Document class. Eu acho que é isso aí. Paper. Vocês têm que colocar também o pacote do... Ixi. Ele está instalado no pacote. Mas eu acho que vai ter que colocar o use package. Ah, é sim. Eu vou ter que construir documento aqui. Mas enfim, isso já, acho que já deu para entender, né? Eu devia ter deixado isso aqui pronto, né? Assim, mas... Né? Wizard, Quick Start. Vamos ver se dá. Se ele faz assim mais rápido. Quick Start, Landscape. ICM Package, Geometry Package. Graphics Package, só por ocasião. UTF-8, né? Aqui é o Latin 1, né? Você pode deixar no UTF-8, não tem problema não. Papel A4 da SPT, vamos lá, ok. Melhor, né? Ele já preencheu para mim. Aí colocou lá o Begin Document and parece dar certo. Paragraph ended. Antes de não sei o que. O right está muito colado, talvez. Tem dois begins. Paragraph ended. O que ele está reclamando agora? O LaTeX tá certo, tá? Porque eu tô... Algum probleminha aqui. Não sei se aqui tá muito colado. Vou colocar begin. Fecho. Esse aqui tá dando problema. O parágrafo que terminou, cara. Será que é com a... Tem mais marca aqui, né, cara? Acho que agora vai, né? O erro do LaTeX, ele nem sempre mostra onde é que tá o problema, né? Document class, document style. To document style, document class. Onde é que você tá fazendo to, cara? Ah. E agora foi? Foi! Ê! Certo? Tá ali a nossa... Eu só não sei cadê o... Eu coloquei pronto, aqui é a matriz. Hoje, Kudai. Aí agora
Mas a dificuldade foi só de construir o documento, tá? Não é questão do Ctrl+C, Ctrl+V. Aí agora coloca outra matriz, né? Que a gente pegou lá, gigantesca. O PDF. Ixi, ultrapassou a memória. Aí nesse caso aqui, provavelmente ia ter que ajustar o tamanho da página. É uma matriz muito grande, né? É, tá dizendo que superei a memória. Vou ter que usar um box, tá falando aqui para trocar um box para reduzir o tamanho. Mas enfim, isso aí é outra que eu vou resolver aqui e depois eu coloco para vocês o exemplo, tá? Senão eu já perdi muito tempo aqui no LaTeX. Mas tem como exibir. Só porque ele está reclamando que essa matriz aqui está muito grande para ser exibida na página. Ela tem que dar uma compactada nele. Normalmente o comando box que faz isso. Agora eu não sei se vai. Não é. Tem que lembrar o uso dele. Mbox. Não sei se é só colocar mbox assim, se fosse, né? Era tão bom. Uhum. Tá reclamando ainda assim. O inbox tem que estar dentro do ambiente de matemática, não lembro agora também, pode ser. Enfim, mas eu corrijo isso aqui e eu coloco para vocês, tá? O documento, como é que eu vou corrigir. Isso aqui é LaTeX, né? Já que o seu Carlos mostrou para vocês. Mais data. Aqui está toda a matriz. É só questão de compilar para reclamar. Ele está reclamando é por causa que está muito grande para exibir na página, mas aí você pode ajustar o tamanho para dar um fit, né? Quando mais na memória, cabe na memória. Ah, ai, certo? Deixa eu ver, então. Talvez geral menor. Não, geral menor não. Isso aqui é a matriz 105 por 105, né? Também. Mas não, já fiz coisa maior que isso. Aí. Mas isso é um problema. Isso é um problema quando você está trabalhando com dados grandes, tá? Se você for trabalhar com dados grandes, você vai ver que vai começar a estourar limites do computador. Ah, não funciona, não consegue abrir. Aí você tem que começar a dar os seus pulos para ajeitar isso, para poder trabalhar com aqueles dados, né? No caso do LaTeX, é você colocar uma box, ou uma box, um iframe, né? Que aí você consegue dar um zoom, né? Ou então limitar o espaço, né? Sendo que aí o zoom também. Aí tem um problema, né? O zoom vai mostrar tudo, mas de repente a qualidade dos números pode ficar ruim. Tem seus. Aí você pode também quebrar a matriz para exibir em várias páginas, né? Se for o caso. Enfim. Então essa é a ideia, tá? Você faz ou Ctrl+C, Ctrl+V, ou então você usa direto pela linha de comando, usando System Echo, a matriz, né? Com essa substituição eventual para algum caractere especial. Pipeline Clip, tá? Isso aqui eu estar usando a linha de comando, tá? Para poder fazer isso. Ou você pode usar direto o programa do clip, tá? Que aí você salva no arquivo de texto que você está querendo. E usa o system só jogando para o clip esse é o arquivo de texto. Se fosse no Mac, você só ia fazer isso, tá? No Mac ou no Linux, você ia colocar um X aqui na frente, tá? O problema é que, tipo, aqui, a gente está usando. Aqui eu estou salvando uma memória permanente, né? No HD, que é o arquivo saído do texto, e depois estou usando direto para o programa da memória permanente. O problema daquele primeiro exemplo é que eu estou usando a memória RAM, né? Estou usando direto a memória RAM.
E aí, como o pedaço reservado para o Windows para fazer essa transferência entre programas é pequeno, tá? A não ser que você abra direto do disco rígido, aí ele deixa dá um pouquinho mais de espaço para você. E aí o Cliff pode pedir mais memória, né? Para o sistema operacional. Aí agora, limpar variáveis, né? A gente já falou isso, mas é clear all, limpa todas as variáveis. Clear global, o nome da variável, limpa uma variável global daquele de nome variável. Clear function, limpa todas as variáveis persistentes. Clear nome função, limpa todas as variáveis persistentes que existem na função nome função. E clear nome variável, limpa uma variável local, né? Que tem todos os exemplos. Então, fazer aqui clear functions, vai limpar todas as variáveis persistentes que foram criadas até agora. Vou começar agora a ver a criação de funções e contextos, tá? A gente já viu aqui, né, como criar funções anônimas, né? Funções anônimas seguem esse formato que eu já mostrei para vocês, né? Você coloca um arroba, não tem o nome dela, coloca uma variável que vai receber arroba, abre parênteses, quaisquer quantidade de argumentos, e aí você tem uma fórmula que combina essa quantidade de argumentos. Eu estou usando o polinômio só como exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer coisa, tá? Aí você... As fórmulas simbólicas, né? Seguem esse formato que a gente já viu, sims, fx com os argumentos, né? Que ele vai criar uma variável simfan para f vai ser simfan, x1 a xn vão ser variáveis do tipo sim, e aí você cria a fórmula. Isso aqui a gente só está revisando, tá? A função simbólica, função anônima e a função simbólica, e já viu que dá para converter de um para outro, né? Dá para converter uma anônima para simbólica e simbólica para anônima, certo? Até atualizei lá o documento para ficar numa seção específica disso, tá? No documento anterior, lá o Octave 03, tem como fazer isso. Eu mostrei na aula, tá? Mas eu mostrei sem ser uma sessão específica. Achei melhor criar uma sessão específica do documento que mostra exatamente como fazer isso, tá? Como converter de anônimo para simbólico, simbólico para anônimo. Anônima, né, usa a variável arbitrária, a variável, máxima variável que o seu computador consegue calcular, que é limitada por EPS, né, e a variável simbólica é aquela que tem precisão arbitrária, né, usa caracteres de texto, mas aí pode demorar mais tempo. Só que não falamos ainda das funções comuns, né? As funções comuns, que foi aquela que vocês aprenderam com o professor Carlos, né? Você cria dessa maneira, né? Eu crio um arquivo f.m, né? Essas duas variáveis, a simbólica e a anônima, certo? Desse jeito aqui, eles estão na RAM, direto na RAM. A gente está nem criando arquivo para fazer isso. Elas estão criando direto na RAM, você cria a função direto na RAM e usa direto na RAM. Quando a gente cria um arquivo, né? Uma função em arquivo que eu quero salvar para usar depois, eu uso o mesmo nome da função, né? Então, como eu estou criando aquela mesma função f que eu criei agora com um nome simbólico, eu vou criar agora como uma função permanente, tá? Aí você cria um arquivo chamado f.m, certo? Em algum lugar acessível pelo path, né? O path local do Octave, que a gente já viu onde é que localiza ele, né? E aí você faz o quê? Escreve no início do cabeçalho, né? Function y igual a f, né? O nome da função, abre parênteses. Aqui tem a lista de argumentos da função, pode ser qualquer quantidade de argumentos que você queira, de x a n. Dentro da função vai ter alguma operação que você vai fazer. De novo, aqui é só um exemplo da possível combinação que pode ser feita em todas as variáveis de entrada, y igual aquilo. E depois você pode escrever o end function ou só end, tá? Isso aqui você criaria uma função que é idêntica àquelas anteriores, tá? É o mesmo princípio, só que agora no formato, né, de arquivo de texto. Sendo que isso aqui seria, na verdade, usando a precisão do computador, né? Se você quisesse usar simbólica, aí teria que ser, nesse caso aqui, isso aqui é anônima, né? A não anônima, né? Na verdade, a nomeada. Função nomeada, né? Salvo em arquivo. Memória permanente, né? A gente sabe que não é permanente, tá? Mas é só para diferenciar da memória temporária, que é a memória RAM, tá?
Memória temperamente precisa você não apagar, né, do computador. E o outro exemplo seria assim, né? Você poderia criar aqui, sim, y, né? Na verdade, sim, x1, c dots, xn, não ficou legal. Text. Não, enter aqui enter aqui, pega agora. Ficou muito espaçado. Ficou melhor. Porque quando tá tão colado, ele pula para outra linha, hein? Eu fiz isso aí também ali, né? Tem que dar um enter, né? Então aqui não tem jeito, não. Então, isso aqui seria a função simbólica, né? Em arquivo, tá? Ainda tem que usar os sims, né? Do mesmo jeito, sim, para declarar as variáveis. Só que você não precisa dizer que f é simbólico nem isso, né? Tá? Desse jeito aqui seria um jeito de você fazer, né? Certo? Aqui seria a função nomeada salvo em arquivo, memória permanente, função simbólica salvo em arquivo, né? O princípio seria isso daqui. É lógico que você também, dentro da função, você pode criar também, né, outras funções, tá? Uma função, ela não precisa ser, apesar de ela ter que ter o mesmo nome do arquivo, né, ó, tá? ff, né? É até bom colocar aqui ou, né? Tem o olho. Deixa eu dar um enter. Pronto, certo? Isso aqui seria a nossa função equivalente à função anônima, só que nomeada, né? Que tem precisão fixa do computador, limitada para o EPS. E essa aqui seria a função simbólica, né? Com a precisão arbitrária, né? Usada com a precisão do computador, né? Se não me engano, dá para fazer assim. Vocês têm. Aliás, eu não sei nem se precisava fazer esse sim aqui. Eu acho que talvez dê para. Se você passar simbólico, ele já vai fazer. Será, hein? Será que dá certo? Depois eu vou testar, tá? Talvez se passar o argumento aqui com o simbólico, que nem a que a gente fez com o Hilbert, né? Mas se você passar esse, ele não faz distinção, né? Você não tem. Tanto as variáveis de entrada e saída não tem distinção, né? Então eu acho que você pode, sem passar assim desse jeito, dá para fazer. Apesar do que eu fiz aqui, eu vou verificar. Vou deixar comentado isso aqui por enquanto. Estou com a impressão que não precisa. Deu uma luz aqui. Função nomeada ou simbólica. Salvo em arquivo. Tenho quase a impressão que isso aqui dá certo, tá? Porque a gente pode, do mesmo jeito que a gente fez com o Hilbert, né? A gente não dá para passar um tipo simbólico, e aí quando passar um tipo simbólico ser simbólico, né? Que é melhor, né? Que a gente pode treinar aquela história de sobrescrita de funções que eu falei para vocês, que você pode ter uma função que recebe diferentes tipos, faz diferentes coisas, né? Tem
atua de maneira diferente dependendo do tipo da variável que ela recebe. Eu acho que eu vou mostrar isso para vocês. Aí não precisa decorar dois tipos, né? Então, esse aqui já é um tipo genérico, né? Que funciona tanto para simbólica como anônima, certo? Você coloca function y igual a f de x1 até xn, y, que é a variável de saída, né, da função, ó, a variável de saída da função, certo? Recebe alguma coisa, certo? Nem toda função precisa ter uma variável de saída, tá? Você pode declarar uma função sem variável de saída. Nesse caso, deixa eu colocar aqui, ela seria... Eu vou mostrar, tá? Vamos ver aqui, seria, acho que é file f.m. E aqui no caso, sei lá, deixa eu ele tá escrevendo, né? Isso é igual a f de x. E aqui é y igual a x. Tá? Uma bem simplesinha aqui primeiro. Tá? Essa aqui é uma função bem simples, é aquela monotonicamente crescente, né? Você diz f de 3, ele retorna 3, tá? Essa função aqui a gente acabou de criar. Criou lá um arquivo, tá? Quando eu fiz isso, criou um arquivo lá em Octave, ó, f.m, tá? Aí agora eu posso chamar f de 3, que ele vai retornar 3, né? F de x igual a x. Mas você também pode fazer uma função que não recebe parâmetros, do tipo, sei lá, prime, tá? E aí, sei lá, texto, bem boba, tá? Você coloca desse jeito, para dizer que ela não recebe nada. E aí você coloca disp texto. A disp, por exemplo, oi, texto. Tá mais legal. Uma bem boazinha, né? Também. Oi, imprime nome, né? Pronto. Ah, aí mandamos executar. Criou a função. Imprime fulana. Opa, reclamou aqui do quê? Dá para colocar só assim. É porque no Octave é um pouquinho diferente, né? Do LaTeX. LaTeX não, do MATLAB, né? Mas enfim, só não precisa nem colocar, se você não colocar saída, então ela não tem saída, né? Tá? Aí criou lá a função imprime, né? Nesse caso aqui ele só vai imprimir oi fulana, né? O que eu passar aqui de texto, né? Então, oi fulana, né? Tá? Certo? Aí, isso aqui não é a sair, isso aqui está saindo, mas não tem uma, ela não está retornando uma função, certo? Como é que eu posso? Deixa eu mostrar isso para você. Se eu tentar colocar x igual a imprime, certo? É o que ele faz, ó. Val on right side, on the side is undefined, tá? Porque essa relação imprime, ela não está retornando nenhum valor. O dis, lá dentro da função, tem o comando disp que está imprimindo para a saída, tá? Mas a função imprime, ela não tem nenhuma variável de saída, né? Então, quando eu tento igualar ela, colocar x igual a ela, né? Para colocar, sei lá, saída, né? Para capturar a saída dela, eu não consigo, né? Diferentemente daqui, ó. Daqui eu posso colocar, ó, x igual a f3 e dá ok, né? Ó. Ele pegou o valor de 3 e adicionou para 3, né? Se aqui fosse x ao quadrado, ele ia fazer, né? O quadrado de x, né? Tá? Opa.
Não rodou? Por que não atualizou o F? Algum problema na Dinamarca. Eu acho que ele está usando a... Deixa eu dar um clear functions aqui. Ele está usando a versão anterior da função. Pronto. Viu? Quando isso acontecer, tá? É porque ele pode estar... Eu falei que para vocês, né, que o processo normal é que a memória, quando você carrega a função da memória, ele apague, né? Ele carrega a função da memória RAM, executa e depois apaga. Mas às vezes ele pode manter na memória, né? Se ele estiver mantendo a função na memória por alguma razão, você está tentando atualizar a função e não está atualizando, né, no Octave, use o comando clear functions, né? Para remover a função da memória, né? Pode ser também o nome da função, né? Remover a função da memória. As funções, né? A memória. Se eu colocar clearF, também poderia dar certo, tá? Também poderia usar, no caso aqui, clearF, né? Também daria certo, tá? ClearF. Certo? Então, apaguei a F3, né? F3 como é x ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9, retorna x igual a 9. Mas essa função aqui que eu criei agora para vocês, imprime, né? Ó, imprime nome. Ele recebe um argumento, dá oi aquele coisa. Pode até ser um número, né? Ó. Não é questão de ser texto ou não, tá? Se eu colocar aqui saída igual a imprime 2, por exemplo, ele vai reclamar, né, que eu estou fazendo a conversão implícita para caractere, né? Mas ele imprime, ó, esse aqui é o 2 em caractere, tá? Se eu colocar 48, vai dar oi 0, né? Porque lá na tabela, então, oi 50. Tá? Que aí vai dar oi 2, né? Esse aqui é o código lá da tabela ASCII, tá? Aí oi 2, ó, certo? Então não é questão de ser número aqui ou ser texto, não, tá? Ele até está usando o comando lá disc, né? Tá fazendo a concatenação das strings de oi, vírgula, um espaço com a minha variável, né? E a exclamação. Só que não tem, essa função aqui não tem saída, né? E aí, como eu estou pegando uma função sem saída para uma variável, aí ele reclama, né? Dá um erro, né? Inclusive, dizendo que a associação não é nem um warning, é um erro, né? Que ele dá. Ele está tentando uma função sem saída para uma variável, né? Funções desse tipo que não tem saída são chamadas oficialmente, só para vocês curiosidade, de procedimentos, tá? Mas você não precisa decorar isso não. Mas oficialmente na computação a gente chama isso de procedimento, que ele está realizando alguma tarefa, mas não necessariamente está produzindo alguma saída. Na matemática, acho que toda função produz alguma saída, né? Toda função vai de um domínio para o contradomínio, né? Ou coisa, ou um domínio para uma imagem, né? Na computação, não. Você pode ter uma função que só trabalha alguma coisa do domínio, mas não produz nada. Certo? É só para fazer alguma tarefa. Talvez a saída seria a tarefa, né? Mas ela não. É que, na verdade, ela não coloca a saída. Ela não produz uma saída visível, né? Que seja visível na forma de texto, imagem, som, né? Então, ela não tem oficialmente uma saída, né? A gente chama esse tipo de função de procedimento. Ela não está fazendo nenhum tipo de mapeamento, né? Um exemplo disso é sempre difícil, né? A maioria das funções são funções mesmo, mas tem essas funções procedimento que são usadas. Em geral, elas estão fazendo alguma tarefa de controle, tá? Se eu lembrar de algum exemplo, eu digo para vocês na sexta-feira, mas agora de cabeça aqui eu não estou lembrando, não. Aí as funções, né, como eu falei para vocês, elas têm os parâmetros de entrada e saída, tá? Você coloca um operador, a construção da função é o quê? Você coloca o operador function, tá? Aí abre os colchetes, pode abrir, né, os colchetes para colocar aqui quantas variáveis de saída quiser. Eu coloquei que as variáveis de saída são iguais às variáveis de mesma quantidade, né, das variáveis de entrada, não precisava não, podia ser ym, tá? M pode ser diferente de n
Ou então YA, Y e XB, tá? Não precisa ser a mesma quantidade, não. Mas, enfim, é uma função que varia, né, de qualquer espaço vetorial para qualquer espaço vetorial, ou de qualquer tipo de entrada para qualquer tipo de saída, certo? Isso aqui são as variáveis, os parâmetros são considerados parâmetros de saída, e aqui são chamados de parâmetros de entrada, né? O fzinho é o nome da função, e se lembre que toda função tem que vir com parênteses, né? É isso que diferencia uma função de uma variável, né? Toda linguagem de programação só existe função e variável. As funções vêm com parênteses ao lado. Se não tem parênteses ao lado, é muito provavelmente uma variável, certo? Tem exceções, mas no Octave isso não acontece, né? Mesmo no caso da função anônima e simbólica, você vê que tem lá os parentesezinhos, né? Certo? E aí, uma coisa, né, que um aluno discutiu isso comigo para vocês, é bom vocês saberem também, antes de acabar essa aula, né? É que no Octave, a maioria das linguagens de programação, o que você faz? A estratégia é o que a gente chama de programa, né? O que é um programa? Um programa é um conjunto de funções, tá? Que a gente agrega para realizar uma determinada tarefa. Porque, de repente, para eu fazer um programa que envia e-mails, né, para vocês a cada 10 minutos, para fazer esse tipo de programa, não dá para fazer isso com uma função só. Hoje em dia até dá, mas dependendo da linguagem, não dá, certo? Vamos assumir que não dá. O mais comum é isso, tá? Você tem uma tarefa, vamos dizer que seja para enviar e-mail para vocês a cada 10 minutos, e não dá para fazer uma função que faz isso, só uma função que já faz essa tarefa. Então, o que eu faço? Eu faço um programa que é um conjunto de funções, e a composição dessas funções, né? De repente, a primeira cria o cabeçalho do e-mail, a segunda acessa o site da UES e pega a lista de alunos matriculados nessa disciplina. A terceira é um temporizador que fica verificando o relógio para cada 10 minutos, mandar criar o e-mail, né? Chama a função de cabeçalho, pega os e-mails de vocês e compõe e escreve e pega um texto padrão para mandar um e-mail, certo? Então já tem aí 3 funções, certo? Isso aí já seria considerado um programa, né? Um programa, né? Que faz essa tarefa de enviar e-mails para vocês a cada 10 minutos. Isso aí, a rigor, às vezes as pessoas já chamam isso de script, quando é muito pequenininho. Um programa mesmo, tipo um Microsoft Word, ele tem várias funções, né? Ele é um conjunto de funções. Cada item lá daquele menu, quando você pega aqui, mesmo aqui mesmo no navegador, né? Se eu pego aqui o menu, ele tem várias funções. Ele pode dar o histórico, pode dar os meus bookmarks, ver a lista de download, né? Eu escrevo o endereço aqui, ele acessa lá o site da internet, ele tem várias funções. Cada uma dessas coisas que eu faço, cada dessas operações que eu faço no software é uma função diferente, tá? Isso é que a gente chama de programa. Mas no Octave, né, a estratégia é um pouquinho diferente, tá? Você não cria um programa, um conjunto de funções. Até você pode, tá? Eu vou mostrar como é que faz isso, criar tipo uma função e dentro da função você criar várias funções dentro dela. Dá para fazer isso no Octave, mas esse não é o padrão, nem no MATLAB, nem no Octave, não é isso. A ideia que o Octave e o MATLAB seguem é a ideia do KISS, tá? Desculpe pelo palavreado, né? Mas esse é o princípio KISS, é Keep It Simple Stupid, né? Então, a gente pode procurar isso depois na Wikipedia, né? Keep It Simple Stupid, né? Mantenha simples idiota, né? É um princípio de computação, tá? Isso eu não estou inventando. Porque no princípio da computação, as pessoas perceberam que tinha muita gente querendo fazer assim um programa que faz 300 coisas, né? Um programa que faz isso, que manda e-mail, que verifica o calendário, que faz batata frita, que liga a TV e controla um robô remotamente, né? Um drone para vigiar a pessoa, né? Só que as pessoas viram que, tipo assim, os seres humanos eles não são capazes
Os programas não são capazes de fazer programas sem erros. É muito comum programas de computadores terem erro, tá? Então, o ideal é quando você faz um programa, seja qual for, você faça ele de forma a fazer pequenos módulos, certo? Pequenos módulos que se encaixam para realizar aquela tarefa maior. Então, você quer criar uma função. Se eu quero fazer um e-mail, um lançador de e-mails a cada 10 minutos, então eu crio uma função que vai só servir para construir e-mails. É só isso que ela faz. Depois eu crio uma outra função que serve só para pegar o e-mail de vocês lá da OS, né? E ele pega uma outra função que serve só para fazer um temporizador que pode chamar qualquer função, não necessariamente a função de criação de e-mail, mas que em tempo fixo chama outras funções, certo? Isso é chamado de fazer programação modular, certo? Eu crio módulos específicos, ou seja, programas específicos que fazem só uma operação, certo? Uma operação só. Esse é o princípio que o MATLAB e o Octave se baseiam. E é isso que eu quero que vocês tentem aprender aqui, certo? Na disciplina, fazer só uma operação. E aí lógico que você pode fazer um script, que aí combina várias operações no formato de um programa, né? De um mini programa. A gente também vou mostrar como é que faz isso. Mas aí não é muito difícil, né? Você poderia ter um bloco de notas desse, que aí você coloca, né, as funções que você quer. Do mesmo jeito que eu fiz aqui que eu estou fazendo aqui no Jupyter, né? Você pode fazer um documento de texto, escrever as, os comandos e depois só copiar Ctrl+C, Ctrl+V lá no Octave, né? Que eu acho que é o que vocês estão fazendo no caso do PDF, né? Você pode fazer isso com um documento de texto qualquer. Isso é possível também de fazer no Octave, de usar qualquer documento de texto, escrever no Word ou escrever no TXT para salvar os documentos e fazer um script, né? Que depois é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Octave. Ou então dá para carregar e executar também, porque o Octave ele é uma linguagem interpretada, certo? Além de existir esse princípio keys, né, fazer scripts com eles, ou fazer um mini programinha, né, que é o que a gente vai fazer, a gente não vai fazer nenhum Word, nem nada do tipo, né, e aí teria que criar janela, né, etc. O Octave até tem, eu acho que tem opção para criar janela, até tem como fazer isso, eu acho. Eu vou dar uma olhada se tem como criar janela, mas eu acho que o princípio do Octave não é esse, tá? O princípio do Octave é você fazer esses pequenos módulos para realizar tarefas matemáticas, né? Ou então para resolver problemas que você possa fazer no computador, pequenas tarefas que você une para realizar uma tarefa maior, né? Essa é a ideia do MATLAB e do Octave. E eu vou mostrar isso para vocês como é que faz. Mas o princípio também, né, dessa programação modular, além disso, é que ele, como eu disse, é o Octave é uma linguagem interpretada, não é uma linguagem compilada, que eu acho que o Carlos também já falou para vocês, né, a diferença de linguagem compilada e interpretada. A linguagem interpretada, scripts, a ideia é justamente isso, é um texto, um documento de texto qualquer, pequeno, certo? Que você realiza uma série de comandos, ele pode chamar esses arquivos .m, tá? Para realizar diferentes tarefas, ou pode ser só um arquivo .m que faz tudo, desde que você chame ele, tá? Como se ele fosse um programa, né? Chamando outras funções, também dá para fazer isso. Mas ele não é compilado, certo? O que é um programa compilado? Um programa compilado é quando você pega esses comandos que a gente está vendo aqui no Octave e converte eles para binário, tá? Converte eles para binário e aí ele vira um arquivo chamado de executável, que é reconhecido pelo kernel do sistema operacional que você está executando. O kernel é o núcleo do sistema operacional. É aquele que faz gerenciamento de memória, que abre arquivos, que mexe com as partes física, hardware, que você pode bater, né, do seu computador. Só que gerar um exe não é tão fácil assim, tá? Porque você tem que fazer o quê? Você tem que... Quando eu gero um exe, se eu gerar um exe para meu computador, eu posso gerar para rodar só em computadores que sejam iguais ao meu, ou melhores, né? Eu posso fazer para ele rodar em computadores que sejam de gerações anteriores, né? Mas aí você já começa a criar questão de incompatibilidade, certo? Porque aí eu posso
De repente, o exe que eu gerar aqui, mesmo que de repente eu consiga fazer uma geração anterior de modo que rode em todos os computadores de vocês, só vai rodar em quem estiver rodando com Windows. Tá entendendo? Se tiver, quem estiver usando Linux e Mac, não dá. Eu teria que pegar um outro computador, pode ser até esse, né? Esse aqui tem Linux instalado. E eu teria que entrar no Linux e gerar um outro compilado do mesmo programa para rodar no sistema Linux, que já é um binário do Linux. Se algum de vocês tiver Mac, eu vou ter que entrar no Mac, pegar um outro computador, que aí o Mac é diferente, a arquitetura é diferente. Eu teria que gerar um executável lá, certo? Esse é o problema das linguagens compiladas, tá? Essa incompatibilidade de gerações. É por isso que você tem aquele, até videogame, né, não tem isso? Por isso que aqueles jogos de PlayStation, você não pode pegar o DVD do PlayStation e colocar no Xbox que vai rodar. Porque os binários são diferentes, né? O computador do PlayStation, a arquitetura é uma e a arquitetura do Xbox é outra, né? Por isso que existe essa incompatibilidade em tecnologias, porque normalmente quando você pega esses... Estou falando em jogos porque eles são compilados, são exemplos de programas compilados e complexos, né? Quando você tem esses programas mais compilados, grandes e complexos, você quer um compilado por quê? Porque os programas compilados, eles em geral são bem mais rápidos que os interpretados, tá? Os interpretados são mais lentos. Por quê? Porque esse código do Octave que eu estou fazendo aqui, ele é o mesmo, você já deve ter percebido, que é o mesmo para celular, para tablet, para Mac, para Linux, para qualquer sistema operacional, aquele mesmo código que eu fiz para vocês até agora vai rodar sem problema, tá? Porque, como é uma linguagem interpretada, cada comando está sendo convertido para o kernel do sistema operacional que ele está sendo executável dinamicamente, certo? E essa interpretação dinâmica, convertendo o comando para instruções binárias, que o kernel reconhece que vão ser passados para CPU, ou GPU, ou qualquer hardware específico que você esteja trabalhando, isso demora, tá? Isso não é instantâneo. Para programinhas pequenos, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina, parece que é instantâneo, mas se for um programa mais complexo, aí já não dá, certo? Aí você vai querer gerar um compilado. Mas, no caso de vocês, é muito difícil que vocês queiram mexer num compilado, tá? O mais comum mesmo é vocês trabalharem com interface. Eu mesmo, certo? No meu dia a dia, o que eu mais uso como programador é linguagens interpretadas, tá? Para fazer um compilado, tem que ter um motivo muito forte. Gerar um programa tem que ter um motivo muito forte. Não, é porque eu vou vender para ganhar dinheiro, né? Ou então, sei lá, o chefe do projeto não quer que ninguém consiga ver o código-fonte, então vou gerar um compilado, vou colocar uma camada de criptografia, sei lá, entendeu? Tem que ter um motivo muito forte para gerar compilado. Se não é interpretado, é o caminho. Né? E interpretado tem essa vantagem de ser o quê? Multiplataforma, certo? Em qualquer computador, em qualquer sistema operacional, você executa e não tem problema. Tá? Então, nós estamos lidando no Octave com a linguagem interpretada, que a gente vai se concentrar justamente na criação de módulos, é uma linguagem modular, certo? Esses arquivos .m, você pode até pensar que é de módulo, mas, mesmo que fosse, e existe, só para ser, caso alguém saiba um pouquinho mais, existe orientação a objeto, tá? No Octave, no MarketLab, mas ainda assim o princípio não muda, você criar uma classe, ou criar um módulo que realiza apenas uma tarefa. E o trabalho de vocês vai ser justamente criar uma função que realiza uma determinada tarefa, tá? Eu vou passar para vocês ainda essa semana, né? A gente se vê na sexta-feira para continuar aqui falando sobre funções. E aí eu passo o trabalho, tá bom? Por hoje é só, né? Já foi bastante coisa. Conceitos, né? A gente não avançou muito, mas na próxima aula já vai avançar mais, tá? Porque eu tive que tirar dar uma introduçãozinha, né? Para funções. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou fazer a chamada.